Presidente, posso fazer o pedido? Um abracinho. Confio no senhor, presidente. Após o abracinho constrangedor, um mistério passou a rondar a vida do ex-ministro da Educação. 2 dias depois desse vídeo, Arthur, irmão de Abraham Weintraub, escreveu no sábado de manhã no Twitter que o aliado de Jair Bolsonaro se encontrava já nos Estados Unidos. Durante a sua despedida ao lado do presidente, Weintraub comunicou que iria assumir um cargo no Banco Mundial como representante do Brasil. Que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. Por ter viajado antes da sua exoneração ser publicada no Diário Oficial da União, Abraham Weintraub descumpriu a legislação brasileira, onde funcionários da administração pública devem pedir autorização ou, em caso de férias, informar superiores da viagem ao exterior. Por causa da polêmica, o governo retificou a data de exoneração para antes da viagem. O Ministério da Educação afirmou que ele chegou aos Estados Unidos por Miami e que a viagem foi feita por meio de avião comercial e em classe econômica. Com base nos dados do site Flight Radar, 4 voos saíram de São Paulo em direção à cidade americana na sexta-feira, sendo 3 de companhias aéreas e 1 particular. Desde sábado, o Estadão questiona o Ministério da Defesa se algum avião da Força Aérea Brasileira foi usado no transporte de Weintraub. A pasta disse que apenas o Palácio do Planalto poderia dar essa informação. A Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência não quiseram comentar. Alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal, Abraham Weintraub foi para Miami, nos Estados Unidos, no fim da semana passada, horas depois de dizer que precisava deixar o país para não ser preso. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. O ex-titular do Ministério da Educação é um dos alvos do inquérito das fake news, por ter afirmado em reunião ministerial, aquela fatídica, que os 11 ministros do Supremo deveriam ser presos e se referido a eles como vagabundos. Weintraub também é investigado pela suposta prática de crime de racismo. Ele publicou em seu Twitter um texto no qual ironizava os chineses. Ao comentar o fato que seus apoiadores o chamam de exilado político, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, respondeu assim. Eu não entendi, porque ele estava fugindo de alguém? Estranho, né? Vai ser a primeira vez na história que alguém diz que está exilado e tem o apoio do governo, né? Geralmente é ao contrário, as pessoas fogem porque estão sendo perseguidas por um governo. Então, acho que é uma coisa meio atabalhoada, né? Não faz muito sentido, né? Afinal, como Abraham Weintraub deixou o país? Quem traz mais detalhes da fuga do ex-ministro é o repórter do Estadão em Brasília, Patrick Campores. Tudo bem, Patrick? Como vai? Opa, Emanuel, tudo bem. Pois é, essa fuga aí, entre aspas, pegou todo mundo de surpresa no sábado pela manhã, né? Na verdade, sabia que ele ia assumir uma diretoria no Banco Mundial, mas ninguém imaginava que ele ia avisar quando já estivesse lá em solo americano. Nós aqui, eu estava inclusive de plantão no Estadão, e fiquei inicialmente sabendo pelo Twitter do irmão do então ministro, e logo começamos a apurar para ver como que tinha sido essa viagem, né? Imediatamente o Ministério da Educação informou que o Weintraub tinha feito essa viagem com dinheiro próprio no voo comercial, mas até o momento está tudo muito nebuloso ainda. Não se sabe ainda em que condições se deram essa viagem e como ela foi feita. Nós temos insistindo ao Ministério da Defesa para que eles informem se algum avião da FAB
da Força Aérea Brasileira foi utilizada nesse transporte, mas só que eles têm negado, não fornecem informação sobre isso. O próprio Palácio do Planalto também não passa maiores detalhes sobre essa viagem do ministro, e nós ficamos com essa primeira informação que foi passada ali no sábado pela manhã pela assessoria do ministro, mas também que agora tem sido bastante contestada por rumores de que ele poderia ter tido utilizado algum recurso do Estado para fazer essa viagem, quando na verdade ele não estava ali em nenhuma missão oficial, né? O que seria contestável do ponto de vista administrativo e da ética pública, né, Manuel? Está ficando muito claro que o Weintraub aparentemente usou o status de ministro enquanto era possível para conseguir chegar nos Estados Unidos. Porque é importante a gente frisar, né, Campores, que há uma restrição à entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Isso está vigente ainda, não é, Campores? Isso, está vigente. É importantíssimo essa informação, porque ontem mesmo nós demos no Estadão, com exclusividade, uma representação do Ministério Público de Contas, que pede inclusive uma abertura de investigação no TCU para saber se o passaporte diplomático dele foi usado na entrada dele nos Estados Unidos e se a condição dele de ministro também foi usada, porque isso também não está claro. E o procurador Lucas Furtado pede, inclusive, que o Itamaraty seja alvo dessa investigação para saber se o Itamaraty deu suporte a essa fuga do ministro, porque como ele não estava em viagem oficial e agora ainda mais se sabe que ele também não estava mais como ministro efetivo, já que a portaria que publica sua exoneração retroagiu, então ele não poderia usar esse passaporte diplomático. Então, assim, essa entrada dele nos Estados Unidos tem muita coisa que se explicar, está muito estranho ainda. O governo não diz nada, a gente não consegue também uma explicação plausível por parte do ministro e fica esse disse-me-disse, sabe? É uma coisa bem característica desse governo. Uma coisa interessante é que ele foi para os Estados Unidos sem nem mesmo ter o seu cargo na diretoria lá do Banco Mundial efetivado, né? Ele também tem várias incógnitas aí sobre como que vai ser essa efetivação do então ministro lá no Banco Mundial. A gente perguntou à diretoria da instituição como que vai ser isso, como que vai ser esse trâmite. Eles disseram para a gente que receberam uma indicação formal do governo brasileiro, mas só que o mandato, para ele assumir o mandato, ele vai precisar da indicação dos países membros lá que compõem o núcleo do Brasil lá no Banco Mundial. E até este momento, essa indicação não foi formalizada e daqui a 2 meses terá uma nova eleição. Patrick Campores, repórter do Estadão em Brasília. Obrigado, Patrick. Um abraço. Eu que agradeço. Existem dúvidas se Weintraub usou a condição de ministro da Educação para desembarcar nos Estados Unidos e driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19, ou se teria utilizado o passaporte diplomático. Uma edição extra do Diário Oficial publicou a exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Pouco antes da publicação, o ex-ministro havia desembarcado nos Estados Unidos, onde foi indicado para ocupar um cargo no Banco Mundial. Nesta segunda, Weintraub escreveu no Twitter que recebeu a ajuda de dezenas de pessoas para chegar em segurança aos Estados Unidos. Antes do ex-ministro deixar o Brasil, o senador Fabiano Contarato protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o passaporte dele fosse apreendido. Ele já sabia que ele não estaria mais à frente do Ministério da Educação e, por dolo, por má fé, utilizando-se provavelmente do passaporte diplomático, ingressa num país que está com a fronteira proibida de entrada para brasileiro, no caso dos Estados Unidos. Então, esse fato é muito grave e tem que ser apurado.
Se confirmado que houve irregularidades na entrada do ex-ministro, ele pode ser deportado? E se o avião da FAB foi mesmo utilizado? Ele poderia deixar o país sendo parte de um inquérito no Supremo Tribunal Federal? Quem esclarece essas dúvidas é a professora de Direito Internacional e Comparado da USP, Maristela Basso. Tudo bem, professora? Obrigado por nos atender. Obrigada a você. Em primeiro lugar, professora, um ex-ministro que deixa o país nessas condições e pelo que vem saindo até agora, né, como uma retificação da data de exoneração dele, o que pode configurar aí do ponto de vista legal, professora? Olha, só o fato de o presidente ter retificado a data da demissão do ex-ministro já diz bastante do fato de que o presidente ele se preocupa com a repercussão dessa entrada da maneira como foi feita pelo Weintraub nos Estados Unidos. Se o presidente não fizesse essa retificação, então fazendo a correção que se deu à demissão, que foi na sexta-feira, dia 19, se o presidente não tivesse feito essa retificação, muito provavelmente ele estaria em situação bem difícil com os Estados Unidos. Ele poderia ter, inclusive, aí uma responsabilidade nesses vários atos ilícitos que o Weintraub cometeu dentro dos Estados Unidos. Então, já não poderia o Weintraub, na condição de ministro que ele já não tinha mais, entrar em território americano. O que ele fez, então, para poder até gozar dessa condição de representante de Estado, se beneficiar nos Estados Unidos de uma série de benefícios e imunidades, dentre as quais, não tendo essa função de representação de Estado, ele teria que se submeter a uma quarentena, ou seja, às regras que decorrem dessa lei de emergência de controle da pandemia nos Estados Unidos. E justamente para fugir disso é que ele se serve de um passaporte que já não era mais válido. E, ademais, se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse feito essa retificação, quando essa discussão sobre a licitude, a legalidade, a criminalidade da presença de Weintraub em território americano, muito provavelmente o nosso presidente responderia. Vamos ter presente também que o Weintraub, ele violou a lei da imigração americana, porque para ir a território americano, qualquer estrangeiro, com o qual os Estados Unidos não mantêm um acordo de reciprocidade para não concessão de visto, todas as pessoas estrangeiras que entram nos Estados Unidos devem entrar com documentação lícita, documentação correta e o visto correto. Então, quem vai para estudar, quem vai para trabalhar, quem vai para seminário. Então, o Weintraub, ele viola a legislação de imigração na medida em que ele entra com um passaporte que não é mais válido no Brasil, ele já não é mais ministro. Então, ele se serve de um documento falso, o que pode acarretar a deportação dele a qualquer momento. Se não a deportação, a permanência dele nos Estados Unidos é obrigatória, ou seja, não é permitido que ele saia, e ele então deverá responder por esses crimes em território americano. E veja que é tão incorreta essa entrada dele, porque ele diz ter ido para os Estados Unidos para então se apresentar ao Banco Mundial, onde então ele foi nomeado pelo presidente. Ora, nada disso aconteceu. Uhum. Ele foi, a nomeação dele, a indicação dele ainda não foi oficializada. Então, o Weintraub não está nos Estados Unidos na condição de um funcionário diplomático que irá representar o Brasil num posto de direção no Banco Mundial. Ele não tem esse passaporte. Professor, em condições normais, caso ele tivesse deixado o Brasil depois de exonerado, num voo de carreira, imaginando que ele fizesse isso a posteriori, ele poderia deixar o país mesmo sendo investigado? O que a lei diz sobre isso? Sim, você tocou num assunto importante. Ele não poderia. Quando ele foi prestar depoimento, ele não é um réu ainda, ele é um investigado. Né? Agora não mais um investigado na condição política de ministro, de agente do Estado, mas ele é um investigado, pessoa como eu e você, pessoa normal, como qualquer pessoa do povo.
tanto numa condição como na outra, de político, ou agora que ele passou a ser um cidadão comum, quando essa pessoa vai prestar um depoimento na polícia, seja federal, seja na polícia civil, ela presta o depoimento, ela pode até ficar calada. Mas, ao final, quando o termo é escrito lá pelo oficial que acompanhou a Polícia Federal ou o policial civil na oitiva daquele investigado, ele se compromete, essa pessoa que foi prestar o depoimento, ainda que nada tenha dito, a ficar à disposição daquele órgão policial que o ouviu, daquele delegado, daquele inspetor, né? Então, esse é um compromisso, não só do investigado, como também do advogado do investigado. Se viajou sem dizer para onde foi, ele não está mais à disposição da autoridade investigativa, pode até mesmo aí nós vermos um pedido de prisão preventiva, né, do Ministério Público, ou na própria iniciativa da Polícia Investigativa, pedindo essa prisão preliminar provisória para o Supremo, e saindo inclusive aí um mandado de prisão internacional pela Interpol, o que seria bastante grave e, enfim, muito deselegante, seria até um ato, digamos, grave para o Weintraub, né? Porque ele passa a ficar, então, foragido nos Estados Unidos, sujeito a ser pego pela Interpol, com a colaboração da polícia local, que a essas alturas do campeonato, a polícia americana e os órgãos administrativos americanos estão localizando, se já não tem a localização de Weintraub, até terem visto os crimes praticados em território americano. Professora, o quanto agrava esse quadro se ainda paira um mistério, ainda que o Ministério da Educação tenha declarado que ele saiu do país num voo comercial, mas não foi apresentado nenhum documento em relação a isso? O Estadão mesmo já fez esses pedidos, inclusive ao Palácio do Planalto, à Secretaria da Presidência. O quanto agrava esse quadro se ele foi num avião da FAB? Bom, aí nós estamos numa situação gravíssima, né? Porque, veja, nós teríamos aí a coparticipação dos órgãos federais que concederam, aí nós vamos desde de quem autorizou e como autorizou, aí nós temos crimes de responsabilidade desses agentes públicos, né? E ilícitos também, prática de falsa declaração. Então aí nós estaríamos numa situação bem mais complicada, ademais de todos os outros agentes públicos que participaram disso. Vamos começar lá de quem autorizou, né, aí a viagem, nós vamos ver quem preparou o avião, quem abasteceu, pilotos e tripulação que o acompanhou. Bom, aí nós temos uma situação que se amplifica, né? Não estamos mais apenas falando de atos de improbidade administrativa, mas nós estamos falando de prática de crimes por parte de muitas outras pessoas, de muitos outros agentes públicos. E, inclusive, aí pode aparecer, não sei, alguma prova que relacione o presidente da República digamos, essas diligências que facilitaram a viagem do Weintraub. Nós ouvimos a Maristela Basso, ela é professora de Direito Internacional e Comparado da USP. Obrigado pelos esclarecimentos, professora. Imagina, obrigada a vocês. Abraço. Por causa disso, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União nesta semana que avalie se a gestão do Itamaraty ajudou o ex-ministro na utilização de passaporte diplomático e que apure os custos dessa viagem. O subprocurador-geral do TCU, Lucas Furtado, afirmou que a retificação na data da exoneração do ministro confirma que houve fraude no processo. E como fica a indicação de Abraham Weintraub para integrar o Banco Mundial? A entidade já recebeu um comunicado oficial que indica o ex-ministro para o cargo de diretor executivo, representando o Brasil no conselho da instituição. Caso aprovada a indicação, o tempo de mandato de Weintraub não passaria de 3 meses, já que em 31 de outubro de 2020, uma nova indicação deve ser feita. O ministro da Economia, Paulo Guedes, espera resistência ao nome de Abraham Weintraub. Se houver um veto a seu nome, o Brasil terá que fazer outra indicação para a vaga.
Quase 300 empresários, economistas e intelectuais se unem para tentar barrar a nomeação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. Segundo este grupo, o ex-ministro da Educação não tem qualificações éticas, profissionais e morais e que, por isso, pode causar danos irreparáveis à instituição bancária internacional. Um dos que ironizou a indicação de Weintraub para o Banco Mundial foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Dele ir para um banco mundial. Do Banco Mundial? É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009. Ele era um dos economistas do banco. Mais alguma pergunta? Como ministro, Weintraub recebia um salário mensal de R$31 mil. Um diretor executivo do Banco Mundial tem salário mensal de cerca de R$100 mil. Quem nos conta mais sobre o Banco Mundial e como funciona a instituição é a correspondente do Estadão em Washington, onde fica a sede do banco, Beatriz Bula. Oi, Bia! Oi, Emanuel. Bom, para falar o que o Weintraub vai fazer por aqui, eu acho que vale a gente voltar um pouco e falar sobre o que é o Banco Mundial, né? A instituição se define como uma cooperativa que é composta pelos 189 países que integram o banco, e a ideia é financiar projetos de desenvolvimento através de empréstimos, crédito e até doações. E aí são projetos que passam por mobilidade, energia, para melhorar o desenvolvimento de estados e países. Então, para dar um exemplo concreto para você, por exemplo, um projeto para melhorar a gestão de recursos hídricos e acesso e serviços de água no estado do Ceará. São coisas desse tipo. E aí, esses países eles são representados no Banco Mundial por uma Assembleia de Governadores, que normalmente são os ministros de mais alto escalão, né, de finanças ou economia dos países. No caso do Brasil, é o ministro da Economia que representa o país. Mas esses encontros, eles são uma vez por ano desta Assembleia de Governadores. Então, quem está no dia a dia das reuniões semanais, das discussões aqui do banco, são os diretores executivos. E é para isso que o Weintraub foi indicado pelo governo brasileiro. Há alguns países que possuem seu próprio diretor executivo, enquanto outros se reúnem em grupos para indicar um diretor executivo, e isso depende da fatia de ações aí que cada um desses países tem no banco, do seu poder de voto. O Brasil é um desses países que está reunido em um grupo, em um consórcio para escolher um diretor. Então, o Weintraub ele não representará só o Brasil, se confirmado, mas sim o Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trindade e Tobago. E para ser confirmado nesse cargo, é preciso realizar uma eleição entre este grupo. Mas essa eleição, ela é protocolar normalmente, porque dentro deste grupo, o Brasil tem mais de 50% do poder de voto. E isso faz com que o país consiga sozinho emplacar um diretor executivo. Aliás, há um acordo de cavalheiros aí para que o diretor executivo sempre seja do Brasil, porque é o que tem o maior poder de voto dentro deste grupo. Então, a expectativa é que o nome seja aprovado, porque por mais que todos esses países se reunissem, é difícil imaginar como eles conseguiriam bloquear o nome do Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem mais da metade do poder de voto do grupo. Apesar disso, pode haver algum tipo de oposição, que ainda não apareceu até agora por parte destes países que dividem a diretoria com o Brasil. E o que ele faz, né? Ele vai ser um dos 25 diretores executivos que representam os 189 países. Só por aí já dá para ver que ele vai precisar debater e chegar a consensos, né, com os outros diretores sobre projetos e, enfim, outros temas que precisarem ser aprovados pelo banco. E aí vale lembrar que o Banco Mundial ele não trata de temas estritamente financeiros, mas sim de desenvolvimento. E isso pressupõe a aceitação de uma série de compromissos, com uma agenda ambiental, climática, com redução de desigualdades, com proteção a povos indígenas, né, quando for um projeto que envolva uma área aí onde há uma comunidade indígena, por exemplo, e é esse tipo de discussão que o Weintraub terá que participar. Até agora não está claro como ele entrou e
permanece aqui nos Estados Unidos, né? Os americanos não têm dado muitas explicações também, e tampouco a Embaixada do Brasil aqui em Washington. Até o momento, o Weintraub ele não tem qualquer vínculo com o Banco Mundial. E a expectativa é que entre a realização da eleição, a confirmação do nome e a formalização de todas as burocracias que acontecem a partir daí, para que ele assuma a cadeira, haja pelo menos decorrer de um mês. Ou seja, ele está aqui nos Estados Unidos, apesar de não estar com qualquer tipo de trabalho ligado ao Banco Mundial pelas próximas semanas, né? O banco faz questão de afirmar que ele não é um funcionário e que ele vai ter um mandato, se eleito, até 31 de outubro. E aí, a partir daí, seria necessário ter uma nova indicação e uma nova eleição. O Departamento de Estado americano diz que não comenta casos individuais sobre visto ou entrada no país, então não passa muitas informações sobre a situação do Weintraub por aqui. E a Embaixada do Brasil em Washington também afirma que, como ele não tem um vínculo formal, né, com a embaixada ou com o Itamaraty de uma forma geral, não há informação sobre a localização dele e ele não fez nenhum pedido de suporte para a embaixada até agora. Enquanto seu futuro é incerto, Abraham Weintraub aproveita o tempo livre para fazer selfies em restaurantes fast food nos Estados Unidos. Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Abe's out! O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.